E como que você adiciona a recuperação de perdas aí nos seus bots? Seja martingueiro, Fibonacci ou qualquer outra forma de recuperação. Nesse vídeo eu vou mostrar tudo passo a passo, comentando item a item, beleza? Então vamos lá. Eu já estou aqui com o meu BF Bot Manager aberto em várias estratégias de exemplo e digamos que eu queira colocar aqui uma recuperação de perdas nessa minha estratégia aqui de futebol Lay the Draw, ok? Então como que funciona? Eu vou editar aqui a estratégia e venho aqui ó, na aba Staking. Nessa aba Staking eu vou adicionar uma regra. Clico aqui no maisinho, ele vai liberar várias opções de configuração e eu vou procurar aqui pela opção recuperação de perda geral. Essa é a principal regra de recuperação de perdas aqui do software, ok? Então, se você pensa em utilizar a recuperação de perdas, provavelmente você vai utilizar ela. Então, você vai simplesmente adicionar ela aqui, beleza? Aí ele vai liberar aqui todas as opções de configuração disponíveis, tá? Tem 3 abinhas aqui, eu vou detalhar cada uma das opções. Então, essa primeira opção aqui, ó, taxa de recuperação, padrão 100%. O que essa opção faz? Vai fazer com que ele recupere 100% do valor perdido na próxima entrada, tá? Então, como que funciona? Então, digamos que você fez uma aposta e perdeu R$10. Na próxima aposta, ele vai recuperar estes R$10 perdidos, beleza? Então ele vai trabalhar para recuperar 100% do valor perdido. Ah não, Cid, eu quero recuperar em 2 vezes. Então você coloca aqui, ó, 50%. Aí ele vai pegar o valor que você perdeu, por exemplo, os R$10 que você perdeu, ele vai dividir em 2 partes, né? 50%, 50%, e ele vai recuperar 50% numa entrada e 50% na outra entrada, ou seja, em 2 partes. Não, Cid, eu quero recuperar em 4 partes. Coloca aqui 25%. Ele vai pegar o valor que você perdeu, por exemplo, os R$10, divide em 4 partes de 25% cada, né? E vai trabalhar para recuperar 25%, recuperou mais 25%, 25%, 25%, ou seja, em 4 entradas para recuperar o valor todo. Beleza? Bem tranquilo, padrão é 100%. Beleza? Aí a gente tem aqui a regra máxima responsabilidade. Essa aqui é uma regra bem tranquila de entender. É o valor máximo que ele vai expor no mercado como responsabilidade no processo de recuperação. Então, por exemplo, se você colocar aqui R$500, no máximo ele vai expor R$500 nesse processo de recuperação. Digamos que outras configurações que você setou aqui exijam uma recuperação de R$700, mas se aqui tiver 500, ele vai expor R$500, que é o máximo que você definiu para ele poder expor no processo de recuperação, beleza? Aí nesse exemplo que eu comentei, digamos que era R$700, então ele recupera 500 e se sobrou 200, ele recupera os 200 na próxima, beleza? Todo o valor é recuperado, mas ele vai sempre respeitar esse valor máximo que você colocou aqui, beleza? Então, é isso aí. Essa parte aqui de baixo é a mesma coisa, só que se você utilizar a opção de porcentagem de banca, né? Se você utilizar a sua stake padrão lá de porcentagem de banca, então você tem que definir aqui em porcentagem de banca que vai ser melhor para você, tá? Mas a lógica é a mesma, é quanto a porcentagem máxima da banca que ele iria expor no processo de recuperação, tá bom? Aí temos essa opção aqui, ó, quantidade de dinheiro perdido a ser recuperado. É quanto do valor que ele perdeu, que você perdeu na aposta, que ele vai recuperar. Então, por exemplo, no exemplo dos R$10, digamos que você perdeu R$10 numa aposta. Se o padrão aqui é 100%, ou seja, ele vai trabalhar para recuperar esses R$10, tá? Então, ele vai utilizar todas as outras opções que você configura aqui, tá? Mas vai trabalhar para recuperar estes R$10, que é 100% do valor perdido, tá? Agora, se você colocar aqui, por exemplo, 50, o que ele vai fazer? Ele vai pegar do valor que você perdeu, ele vai ignorar 50%. Então, ele vai trabalhar para recuperar apenas 50% do valor que você perdeu. Os outros 50% ele ignora como se não tivesse perdido nada. Ele simplesmente vai ignorar e sempre vai trabalhar para recuperar, no máximo, 50% do valor que você perdeu. Se você colocar aqui, por exemplo, 150, ele vai trabalhar para recuperar 150% do valor perdido. Ou seja, se você perdeu R$10, ele vai trabalhar para recuperar R$15. R$10 que vai dar 100%, né? Mais os 50% ali que seria dos 5. Beleza? Então, é uma regra também muito útil aí, beleza? Maravilha, o padrão, como eu falei, 100%. Beleza, aí temos aqui também a opção de loss pot, né, que é o pote de perdas. Então, aqui, nessa opção, é uma opção também bem interessante, que vai permitir que você monte potes de recuperação. Então, por exemplo, digamos que você coloca aqui no loss pot 2. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dentro do pote de recuperação, do processo de recuperação, ele vai aceitar até 2 heads
combinados ali para fazer a recuperação. Tudo é recuperado, porém em simultâneo, né, dentro desse pote de recuperação ele vai colocar até duas perdas. Então, por exemplo, digamos que você entrou com R$ 10, perdeu, foi fazer uma recuperação, perdeu de novo, essas duas serão recuperadas na próxima. Se você perdeu de novo, ou seja, está com três heads seguidos, ele só vai recuperar dois. Depois que ele recuperar esses dois, aí ele vai para o terceiro. Então, digamos que você tem uma sequência muito ruim ali, você tem 5 heads para ser recuperados. Ele vai recuperar 2, depois recupera mais 2, e aí sobrou um, ele recupera esse um normal depois, beleza? Então, ele cria potes e vai colocando perdas dentro desse pote para recuperar. Também é uma regra interessante. Não é tão utilizada, mas é uma regra interessante, beleza? Essa opção aqui, use zero para stake. Essa regra aqui também é muito importante, né? Porque com ela você consegue controlar o software para não ficar expondo mais dinheiro se você só quer recuperar o valor perdido. Então, por exemplo, digamos que você perdeu lá os R$ 10 e aí você está acumulando ali entre greens e reds, e aí você tem lá R$ 12 perdidos. E aí você pode falar para ele o seguinte: eu quero só recuperar o valor perdido, eu não quero mais colocar stakes no mercado, ou seja, eu não quero ter lucro, eu quero só recuperar os valores que eu estou negativo, tá? Então é essa opção aqui. Esse zero aqui seria justamente para dar esse efeito de eu só quero recuperar o valor perdido, tá? Então, por exemplo, se você colocar aqui 10 e você tem lá, você perdeu R$ 9, ele vai recuperar, ele vai trabalhar para recuperar os R$ 9 e vai continuar pondo stakes no mercado para obter lucro. Ou seja, o valor que você colocar aqui tem que ser atingido. Se você tem que recuperar agora R$ 11, aí ele simplesmente não vai mais colocar stake. Por quê? Porque o valor que você definiu aqui já é maior do que o valor que você almeja. Tá? Então, a ideia é essa, você conseguir controlar quanto que você quer recuperar no mercado e quanto que você quer realmente obter de lucro. Tá? A maioria das pessoas utilizam essa regra aqui com zero, né? Que é até o padrão, quando você habilita ela aqui, ela já vem com zero. Ou seja, ele vai trabalhar para recuperar o valor perdido sem buscar lucro no mercado. Tá? Aí vai de cada um, né? Particularmente, eu utilizaria aqui com zero, ou seja, só recuperaria o valor perdido e não ia querer obter lucro no mercado. Beleza? Maravilha. Aí temos essa opção aqui, para ele não ajustar as stakes de back, né? Para ele utilizar o valor perdido como stake. Então, digamos que você perdeu ali R$ 10, esses R$ 10 vai ser a sua stake seguinte ali até completar o processo de recuperação. Tá? Praticamente não utilizo, se não me engano, não conheço ninguém que utiliza essa regra não. Tá? Aqui a gente tem duas opções que são autoexplicativas, né? Não recuperar perdas quando as apostas forem em back e não recuperar quando as apostas forem em lay. Isso aqui é muito útil porque tem estratégias que você pode querer utilizar apostas invertidas. Você pode utilizar uma aposta em back, na outra apostar em lay, depois aposta em back, depois aposta em lay, enfim. Você pode criar sequências de tipos de apostas, né? O software permite que você faça isso. E de repente você pode não querer recuperar quando as apostas forem em back ou quando as apostas forem em lay. Então é bem útil essas duas opções aqui, caso você vá trabalhar aí alternando o tipo de aposta de back e lay, beleza? O padrão é desmarcado, tá? A maioria das pessoas também não utilizam, tá? Recuperar o tamanho máximo, o tamanho da aposta perdida, é uma regra que quando você clica aqui ele já te dá um aviso, né? Então você tem que tomar cuidado. Ele realmente vai expor muito mais no mercado, tá? É autoexplicativo aqui. Basicamente ele vai pegar o valor da stake, vai somar com o seu potencial lucro, tá? E vai gerar um valor a ser recuperado baseado nisso. Então, você rapidamente sai ali de uma recuperação de R$ 2 para 7, para 10, para 20, 50. Então você tem que tomar bastante cuidado aí, beleza? Não utilizo, também não conheço ninguém que utiliza essa opção, mas é uma opção que o software tem aí disponível também, beleza?
Maravilha. Aqui a gente tem a opção salvar perda na saída, é uma regra também útil, né? De repente você vai ter que fechar o software, ou o software travou e você quer reiniciar recuperando o valor que você tinha perdido na sessão do software anterior. Então aqui você pode colocar, por exemplo, eu estava negativo em R$ 20, então você coloca aqui R$ 20 e aí ele vai continuar a partir de 20, considerando que ele tem R$ 20 para a recuperação de perda ali. Ele vai começar a recuperação de perda já em R$ 20, beleza? Aqui é só colocar o valor, clicar em salvar, e vamos editar aqui de novo que você já vai visualizar lá. Perda restante a recuperar R$ 20, beleza? Ah, Cid, não vou utilizar essa parte, se eu quero recuperar só o valor que está na seção atual do software. Então você simplesmente desmarca, o padrão é ela desmarcado, beleza? Maravilha. Aí a gente vem aqui agora para configurações de segurança. E são duas regras aqui bem importantes, tá? Essa primeira aqui, é o ROI mínimo, que é aquela odd, ela precisa estar te oferecendo para ele aplicar a recuperação, tá? É uma regra de segurança, foi adicionada justamente para evitar que pessoas que vão apostar, por exemplo, em back, coloquem uma recuperação de perdas numa odd de 1.01, 1.02. Imagina você aplicar a recuperação de perdas numa odd tão baixa. Então vai expor um valor da tua banca absurdo para recuperar o valor perdido, né? Então a ideia aqui é que você tenha mais controle de qual é o mínimo de retorno que aquela odd está te oferecendo para você aplicar a recuperação ou não. O padrão, 50%. O que isso quer dizer? O que 50% quer dizer? Que a odd tem que ser no mínimo 1.5. E qual que é o procedimento que ele vai fazer? Se a aposta for abaixo de uma odd 1.5, ele simplesmente vai ignorar o processo de recuperação e faz a aposta normalmente, beleza? Se for acima, né, ou seja, se o retorno for maior que 50%, então ele vai executar a recuperação. Essa é a lógica dessa regra. Não, Cid, eu quero que ele recupere em qualquer odd. Então você vem aqui e coloca, por exemplo, 1, certo? Quando você colocar um valor bem baixo assim, tentar salvar, ele já vai te avisar, que você está bem abaixo aí do ROI mínimo, né? Isso pode gerar uma exposição muito alta de valor para um lucro muito pequeno, né? Enfim, é uma regra de segurança e aí vai de você, tá? Caso você queira, deixa eu editar aqui de novo. Então, caso você queira, né, colocar, independente de qualquer valor você fazer a recuperação, você pode colocar aqui, por exemplo, eu quero 10%, seja uma odd de 1,10 ali mais ou menos, eu já aceito a recuperação. Então, você coloca aqui 10%, você vai clicar aqui em salvar, ele vai te dar um aviso, você tem que colocar aqui em não, ok? Ou seja, ele vai a pergunta que ele faz para você é se você quer utilizar o valor padrão ou não, se você quer utilizar o valor que você colocou mesmo. Aí você coloca aqui não e pronto. Você vai ver aqui, que ele já vai estar com o valor que você setou, ou seja, ele vai aplicar a recuperação mesmo em odds bem baixas, beleza? E aqui a gente tem essa outra opção, que é para ele usar a recuperação de perdas apenas dentro dessa faixa de odd que você vai definir aqui, tá? De 1.25 a 50 é o padrão, mas aí vai de você. Você falar, não, Cid, eu quero recuperar aqui em odds de 2 a 5. Sim, você coloca a faixa de odd que você quiser aí, beleza? Se não quiser utilizar a faixa de odd, você simplesmente desmarca aqui, beleza? Então, essa é uma regra bem importante também, principalmente em apostas em lei, né? Pessoal, é importante porque de repente você quer recuperar somente dentro de uma range, de uma faixa de odd bem mais restrita para evitar uma exposição muito maior, enfim, é uma opção importante. E aqui em avançado é caso você queira fazer combinações de estratégias, você vai poder recuperar perdas de outras estratégias, tá? Então aí você vem aqui e pode adicionando, eu quero que ele recupere dessas estratégias aqui. Você vem aqui, seleciona as estratégias e basta salvar aí que ele vai trabalhar para recuperar de todas essas estratégias. Beleza? Então é isso aí, eu acho que eu consegui destacar todos os itens, beleza? Sempre que você for utilizar a recuperação de perdas, você tem que adicionar aqui uma regra aqui em condições de mercado, que é essa regra aqui, mercados não liquidados. Você adiciona essa regra aqui, e deixa em 1 e dá o salvar. O que isso vai fazer? Vai fazer com que ele só vá para a aposta seguinte quando ele tiver o resultado da aposta anterior. Por que isso? Como você vai aplicar uma recuperação de perdas, você precisa saber o resultado da aposta anterior para definir a sua aposta seguinte. Senão, ele não vai ter capacidade de saber o valor exato que ele tem que utilizar de stake.
Beleza? Então é importante que você utilize essa regra aqui. Toda vez que você utilizar gerenciamento de stake, que você precisa saber do resultado da aposta anterior, utilize essa regra aqui para ele fazer uma aposta, esperar essa aposta ser liquidada, ou seja, ser finalizada, para aí sim ir para a próxima aposta. Beleza? Maravilha. Eu tenho já aqui, ó, eu deixei uma estratégia rodando aqui de exemplo, justamente para mostrar para vocês. Ó. E aqui, qual que é a lógica, né? Quando ele está em processo de recuperação, tem uma coluna aqui, ó, recuperação de perdas, tá? E aqui ele vai exibir para você quanto que ele está trabalhando para recuperar naquela aposta, tá? Então, aqui ele está mostrando para você exatamente quanto de valor ele está colocando para poder fazer aquela recuperação, tá vendo? Então aqui ele tentou recuperar 40 centavos, né? Pela odd, né? Os 40 centavos era suficiente para ter a recuperação. Aqui 76 centavos e por aí vai, né? Dessa forma que funciona. E aqui também, legal que ele pegou uma abaixo de 1.5. E aí perceba, ó, que ele não aplicou a recuperação abaixo de 1.5. Por que ele não aplicou a recuperação nessa aposta? Justamente por conta daquela regra que eu comentei do mínimo ROI, né? O mínimo ROI está aqui ó, em 50%, a odd é abaixo, então ele fez a aposta, mas não aplicou recuperação. Beleza? Bem tranquilo. Então, se quiser saber o valor que ele está trabalhando para recuperar, é só olhar essa coluna recuperação de perdas. Ah, Cid, não está exibindo essa coluna no meu software. Basta você adicionar. Deixa eu ver aqui. Não, aqui nessa parte aqui, essa coluna sempre vai ser exibida, né? Nessa parte aqui sempre vai ser exibida. Aqui em apostas, caso ela não esteja, cadê? Aqui, valor de recuperação de perdas. Caso ela não esteja sendo exibida aqui, você pode estar adicionando ela, tá? Vamos ocultar ela aqui. Você clica aqui, ó, nesse cabeçalho, botão direito, escolher coluna, e aqui você pode localizar ela e adicionar ela ali na listagem, beleza? Deixa eu ver se consigo localizar fácil aqui. Aqui, valor de recuperação de perdas, basta arrastar, arrasta para cá que ele vai ficar exibindo para você aí, beleza? Então essa é a parte aqui de recuperação de perdas utilizando a regra principal que é a recuperação de perdas geral aí, que é a principal regra do software, como eu falei, beleza? Agora eu vou mostrar uma outra regra que é muito utilizada também, pegar aqui a mesma estratégia de exemplo, tá? E vamos aqui adicionar a regra sequência. Essa regra aqui, ó, sequência simples. Essa regrinha aqui ela é bem bacana também. Adiciona essa regra. Com essa regra você vai conseguir montar sequências de Fibonacci e de outros sistemas de recuperação. E com muita facilidade, né? Que você vai ter um controle maior de quanto que ele vai colocar na próxima aposta. Então, diferente da outra, que de repente mudando, dependendo da odd, né? Ele vai estar sempre mudando os valores. Aqui não, aqui você consegue cravar quanto que ele tem que utilizar na próxima aposta, dependendo do lucro e do prejuízo, né? Então, por exemplo, digamos aqui, ó, no número do mercado, vou colocar aqui 1, multiplicador 1, colocar aqui nessa segunda, vou colocar 2, aqui eu vou colocar 4, aqui eu vou colocar 8, aqui eu vou colocar 16 e aqui eu vou colocar 32. Beleza. Então, o que ele vai fazer aqui? Olha só que legal. A primeira aposta ele vai fazer com uma stake, tá? No meu caso aqui eu estou utilizando o multiplicador, que é o padrão, e vou explicar as outras também. Então, a primeira aposta ele vai fazer com 1, né? Com uma stake. Na segunda aposta, ele vai multiplicar a stake por 2. Na terceira aposta, vai multiplicar a stake por 4. Na quarta aposta por 8. E até aqui multiplicação por 32 vezes, tá? Então, você consegue ter esse controle. E aqui do lado, você define as odds, a odd mínima e a odd máxima, bem tranquilo, beleza? Aí, desse lado aqui, você consegue definir o que vai acontecer. Então, por exemplo, ó, quando tiver uma aposta que for vencedora, o que vai acontecer? Aí ele vai voltar, por padrão, ele volta 100 passos, ou seja, vai voltar lá para o início, tá? Então, por exemplo, digamos que ele fez a primeira aposta, perdeu, fez a segunda, perdeu, fez a terceira, perdeu, fez a quarta, ganhou. Então, o que ele vai fazer? Ele vai voltar aqui para o início para utilizar a sua stake padrão, beleza? Então, é dessa forma aqui. Tá? E aí você pode ajustar a sua maneira. Ah, não, Cid, eu quero que ele volte só um passo.
Aí você pode ajustar. Então, por exemplo, chegou aqui na quarta aposta, perdeu, chega aqui na quarta ele ganhou, ele vai voltar um passo, vai voltar aqui para a terceira. Você consegue ajustar dessa maneira também, vai de cada um. Como falei, o padrão é 100, ou seja, para voltar para o início aí, beleza? Aqui, caso você queira avançar, né, voltar passos quando perder, né, ou seja, tiver o sentido inverso, né, então você tem essa flexibilidade também. Por padrão, ele vai voltar passos quando ele vence, né? Ou seja, a ideia é perdeu. Quando ele ganhar, ele volta tudo, tá? Mas você pode querer, de repente, aí fazer o inverso, né? O pessoal fala de martingale inverso, coisa e tal, né? Ou seja, você poderia fazer para ele voltar passos somente quando ele perder, né? Então, por exemplo, perdeu, continua, ganhou, aí ele vem para a próxima, ganhou, aí ele vem para a próxima, ganhou, aí ele vem para a próxima. Você consegue configurar dessa forma também. E quando ele perde, aí sim ele volta a passo. Você pode configurar dessa forma também, beleza? Aqui a lógica é basicamente a mesma, né? Vai voltar passos após o último multiplicador. Ou seja, ele vai fazer a sequência aqui. Quando atingir o último multiplicador, aí sim ele volta aqui para o início ou para o passo que você definir. Isso também é possível e, enfim, autoexplicativo essa parte também, beleza? Aí aqui a gente tem as configurações de passo, né? Ou seja, quando ele vai para lá e quando ele vem para cá, quando ele avança e quando ele retrocede. Aí você pode estar definindo aqui também. Então o padrão ele sempre ir para frente, né? Ir para o próximo passo após a derrota. Esse é o padrão, mas como eu falei, você pode de repente querer fazer o inverso. Aí você vem e marca outra opção aqui, ó. A opção de cima, né? Que é para ele ir para o próximo passo após a vitória. Então, de repente, dependendo de como é a sua configuração, do que você imagina do seu gerenciamento de stake, você pode querer isso também, tá? E caso você queira que ele sempre vá para o próximo passo, você marca essa opção aqui e ele vai, independente de vencer ou perder, sempre ele vai para o próximo passo, beleza? Maravilha. E aqui a gente tem a configuração de stake, tá? O padrão é o multiplicador, que é como eu falei, ele vai pegar o valor da sua stake, né? A sua stake configurada aqui em stake fixa, né? E vai multiplicar pelos valores que você colocou aqui. Esse é o padrão, mas caso você queira, você já pode definir o valor de stake aqui mesmo. Você muda aqui para stake e aqui, ao invés de você colocar multiplicador, você coloca o valor de stake exato que você quer que ele utilize, tá? Então aqui nesse caso ele utilizaria R$1 de stake, R$2 de stake, R$4 de stake, 8 de stake, 16 e R$32 de stake mesmo, beleza? Aí vai de cada um. Aqui em porcentagem de banca, a lógica é exatamente a mesma, porém ele vai utilizar a porcentagem de banca da sua estratégia, tá? Se você for utilizar essa regra aqui, você tem que estar utilizando a regra de porcentagem de banca aqui em stake. Ao invés da stake fixa, né, você tem que utilizar a regra de porcentagem de banca, beleza? E aqui, caso você queira definir os passos que ele vai iniciar. É a mesma lógica que eu expliquei da configuração geral de perdas, né? Caso você tenha que encerrar a sessão, o software trave, aconteça alguma coisa, em qual passo que você quer que ele inicie. Digamos que você tem aqui um monte de passos cadastrados, você pode falar para ele que eu quero que ele inicie aqui no terceiro passo. Basta salvar, aí ele vai iniciar considerando que ele está aqui no terceiro passo. Beleza? Bem tranquilo, essa regra aqui é bem bacana também, muito utilizada aí, tá bom? Deixa eu cancelar aqui. E a regra de porcentagem de banca que eu comentei é essa regra aqui, em stake, porcentagem do banco de apostas, tá? Então, se você quiser utilizar porcentagem de banca, é essa regra aqui. Beleza? Outra regra de recuperação de perdas que também é bastante utilizada, é uma regra legal, que é essa regra aqui, ó, lay up down, né? Lay up down, lay para cima, lay para baixo. Como que funciona? Vou adicionar ela aqui. E aqui ela simplesmente vai adicionar pontos e remover pontos, né, diminuir pontos de acordo com o resultado da aposta. Então, por exemplo, o padrão aqui está com 1 ponto, ou seja, sempre que ele tiver uma perda, ele vai aumentar 1 ponto. Ou seja, se a tua stake era de R$10, por exemplo, e ele perdeu, na próxima ele vai aumentar uma stake, ou seja, ele vai para 20 reais. Perdeu de novo, na próxima ele vai para
R$ 30, ou seja, sempre vai estar aumentando 1 ponto em cada perda, beleza? Não, se de 1 ponto é pouco, eu quero que ele aumente 2, aí você vem aqui e ajuste a sua maneira, beleza? Bem bacana. Aqui, quantos pontos ele vai diminuir quando ele vencer. Então aqui, por exemplo, quando ele tiver um green, bateu o green lá, eu quero que ele reduz quantos pontos? Eu quero que ele reduz 1 ponto. Ou seja, se a tua stake era 10, né, R$ 10, perdeu, ele foi para 20, perdeu, ele foi para 30, quando ele ganhar, ele vai voltar 1 ponto. Ou seja, vai voltar para 20, certo? E vai ajustando a sua maneira aí também, é bem bacana. E aqui você pode definir como segurança um número máximo de pontos aí que ele pode utilizar nesse processo, né, nessa movimentação de sobe e desce de stake aí, tá bom? Bem legal também. Beleza? Aí tem essas outras opções aqui, é tudo bem tranquilo aí, é autoexplicativo, né? Essa opção aqui, salvar pontos, é a mesma lógica que eu acabei de comentar ali da sequência simples, né? Caso você queira que ele inicie com alguns pontos salvos, né? Encerrou a sessão, travou o bot, quando vai iniciar, ele inicia com alguns pontos salvos aí, beleza? E aqui é para ele reverter a lógica, né? Aqui, basta clicar aqui que você vai perceber, ó. Tava aumentar aqui em cima, ele já mudou para diminuir, né? Ou seja, quando perder, ele vai diminuir e quando vencer, ele vai aumentar. Você também consegue fazer isso aí bem tranquilo. Isso aqui também é uma regra muito bacana aí, bem utilizada. Beleza? Pessoal, é isso aí, tá? Essas são as principais regras de recuperação de perdas, tá? O vídeo acabou ficando bem longo aí, mas ficou bem bacana. Acho que eu consegui explicar em detalhes como tudo funciona aí. Beleza? Então é isso aí. Se tiver qualquer dúvida, nossos contatos estão aqui na descrição. Se gostou, deixa curtir no vídeo aí. Não se esqueça de se inscrever no canal para me dar aquela moral. Um abraço e até o próximo vídeo.